Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade aos estudos das lições da Escola Dominical. Hoje é a lição 7, que será estudada no dia 18 de fevereiro de 2024, a revista dos adultos, O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. É a lição 7 dessa revista. O título é O Ministério da Igreja. Texto áureo, que se encontrará na descrição do vídeo, assim como a verdade prática e a leitura diária com as suas referências. Texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aqui é pastores e doutores ou pastores e mestres, né? Doutores aqui também pode ser traduzido como mestre. Verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros, quer dizer, o amadurecimento espiritual, a maturidade espiritual é o amadurecimento espiritual, é o crescimento espiritual. Leitura diária, na segunda-feira, a excelência do chamado ministerial. Na terça, o sacerdócio universal de todos os crentes. A leitura de quarta, o ministério quíntuplo da igreja. Na quinta, a instituição do diaconato. Na sexta, as qualificações morais do ministério. E no sábado, qualificações de natureza social do ministério. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O plano de aula, aqui nós temos os objetivos da lição. Número 1, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Esses objetivos também estão na descrição do vídeo. Número 2, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Número 3, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. A motivação. O crente foi chamado por Deus para exercer o sacerdócio real e, como nação santa, anunciar as virtudes do reino celestial como sacerdote da nova aliança. E como nação santa, anunciar as virtudes do reino celestial. Como sacerdote da nova aliança, o crente oferece a Deus sacrifícios agradáveis, isto é, a própria vida em serviço santo e o louvor como fruto dos lábios. Além disso, o crente intercede pelos salvos e proclama a salvação aos que precisam ser alcançados. Então, esse é o sacerdócio, né? No Antigo Testamento, o sacerdote, ele intercedia pelo povo.
Hoje nós também intercedemos pelas pessoas. O sacerdote ele entrava além do véu, no Santo dos Santos, para poder oferecer sacrifício. O véu foi rasgado com a morte de Jesus na cruz. Hoje nós somos sacerdotes e nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então nós, como sacerdote, oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, intercedemos pelas pessoas e anunciamos o evangelho da salvação. Quando nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, a meditação na palavra, intercedemos pelas pessoas, nós estamos exercendo o sacerdócio santo. Quando nós anunciamos o evangelho da salvação, pregamos a mensagem da salvação, fazemos visita, evangelizamos, quando nós estamos servindo a Deus, fazendo o serviço do Senhor, nós estamos exercendo o sacerdócio real. A multiforme sabedoria de Deus encarregou a cada crente com qualificações específicas para o exercício dos dons ministeriais e espirituais específicos. Cabe ao crente buscar o discernimento para identificar a natureza do seu chamado espiritual. Aqui é muito interessante, cabe ao crente buscar o discernimento para identificar a natureza do seu chamado espiritual. Muitas vezes, o nosso chamado ele está relacionado com as coisas que a gente tem facilidade de fazer. Imagina uma pessoa que sabe cantar bem, que sabe compor música, que tem facilidade com instrumento. Qual chamado que você acha que essa pessoa tem? É ministério de louvor. Uma pessoa que gosta de ensinar, que gosta de ler, de estudar, de pesquisar, essa pessoa vai ser um mestre, vai ensinar a palavra de Deus, vai ser um professor de escola dominical, vai ser um professor de seminário. Aquela pessoa, às vezes, que desenvolve trabalho com criança com tanta facilidade, às vezes é até professora de escola infantil, na igreja, qual é a facilidade que ela vai ter? Trabalhar com criança. Então é o chamado dela, né? Então a pessoa ela percebe o chamado dela de acordo com, muitas vezes, com aquela inclinação que ela tem já na sua vida diária. E claro, né, orando a Deus, buscando para que Deus confirme, para que Deus mostre como será, né? Comentário, palavra-chave da lição, ministério. Comentário, introdução. Nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Independente se a pessoa tem um ministério, um chamado ministerial, todos nós somos sacerdotes. Por quê? Porque todos nós podemos entrar na presença de Deus, além do véu, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, como nos ensina em Hebreus, para a gente poder oferecer os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa renúncia, a nossa obediência, a nossa submissão, tudo aquilo que a gente faz para agradar a Deus, para cultuar a Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Item 1, o ministério sacerdotal de todo crente. Item 1.1, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança
é como segue. Número 1. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Número 2. Assim, na era dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Número 3. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Número 4. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Número 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, em Hebreus capítulo 8, versículo 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Jesus, ele operou o derradeiro sacrifício, ou seja, o último sacrifício não é sucedido por nenhum outro. Depois de Jesus não houve mais sacrifício pelos pecados. Jesus foi o sacrifício perfeito e eficaz, que vale para sempre. Com a sua morte, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e era o véu que fazia separação entre o homem e Deus, lá no tabernáculo, lá no templo. Mas agora não acontece mais isso. Por quê? Porque esse véu ele foi rasgado de alto a baixo, mostrando que partiu de Deus essa possibilidade de nós termos comunhão com Ele. É uma tipologia bíblica, né? O sacerdócio da antiga aliança é uma tipologia de Jesus Cristo. A tipologia bíblica é o estudo de figuras e símbolos bíblicos que mostram por meio de coisas terrestres as espirituais. A tipologia bíblica, os cordeiros sacrificados no Antigo Testamento, era uma tipologia de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela serpente no deserto que foi levantada, aquela serpente de bronze que foi levantada por Moisés, as pessoas que eram mordidas pelas cobras venenosas olhavam para a serpente de bronze em obediência à palavra de Deus e elas eram curadas. Mas agora a gente não olha mais para uma serpente de bronze, agora a gente olha para Jesus. Jesus foi levantado na cruz do Calvário e todo aquele que olha para o sacrifício de Jesus reconhece que Jesus morreu na cruz do Calvário, um sacrifício vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar. E expiatório porque uma culpa foi paga. A culpa de uma condenação foi paga. E essa culpa foi a culpa do nosso pecado. Jesus morreu em nosso lugar pagando a nossa culpa. Por isso o sacrifício de Jesus é vicário e expiatório. Então, são tipologias bíblicas, né? É muito interessante. A tipologia bíblica nos ajuda a entender muitos textos bíblicos, assim como a simbologia bíblica também, né? Os animais selvagens, os pássaros, a pomba, por exemplo, quando desceu sobre Jesus, né? O Espírito Santo desceu em forma de pomba, aquela é uma simbologia. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Aquelas línguas como que de fogo, não eram línguas de fogo, eram línguas como que de fogo, semelhantes ao fogo. Então a simbologia bíblica, o fogo também é um símbolo que representa o Espírito Santo. Então tem a tipologia bíblica e tem a simbologia bíblica. Então o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, como uma tipologia de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Agora a igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. A igreja agora é que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros,
proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, pregamos o Evangelho e mantemos comunhão direta com Deus. Esse é o nosso sacerdócio. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, é o item 3. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Scriptura, né? Está em latim, Sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Nós já consideramos aqui, e é pertinente considerar novamente, os 5 solas da Reforma Protestante. Sola fide, que é somente a fé. Sola Scriptura, que é somente a Escritura. Solus Christus, que é somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo gloria, somente a Deus glória. Então essas são as 5 colunas da Reforma Protestante. Somente a fé, somente a Bíblia, somente Jesus, somente a graça e somente a Deus glória. Sinopse 1. A doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, conforme eu já falei aqui, o sacerdócio real e o sacerdócio santo. Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, fala sobre o sacerdócio santo, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Em 1 Pedro 2,9, ele fala sobre o sacerdócio real, que é proclamar as virtudes, que é pregar o evangelho, é o serviço. O sacerdócio real está relacionado ao serviço. O sacerdócio santo está relacionado ao culto, à adoração. Jesus nos chamou para sermos servidores e adoradores. Primeiros adoradores, depois servidores. Primeiro o Deus da obra, depois a obra de Deus. Primeiro uma vida de relacionamento com Deus, depois servir a Deus. Os discípulos ficaram 3 anos ali com Jesus, convivendo com ele, até que eles foram enviados para levar a palavra. E está certo que em alguns momentos Jesus deixou que eles fossem, para que eles pudessem pegar a experiência. Eles traziam os relatos dele, Jesus, com os relatos dele, Jesus os ensinava, os doutrinava. Mas primeiro nós temos que ter uma vida com Deus. Primeiro o Deus da obra, depois a obra de Deus. E a gente tem que ser vigilante nisso, irmãos, porque às vezes a gente faz tanto a obra de Deus que a gente não tem tempo para o Deus da obra, né? Primeiro o Deus da obra, primeiro uma vida com Deus. Nós estamos cheios, revestidos, agora a gente vai servir a Deus e fazer a obra dele. Amém? Tudo com equilíbrio, havendo equilíbrio no sacerdócio real e no sacerdócio santo. Amém? Ampliando o conhecimento, o sacerdócio universal do crente. A igreja, no decurso dos séculos, sempre tendeu a dividir-se em 2 categorias gerais. O clero, que é o cleros, a sorte, a porção, isto é, a porção que Deus separou para si, e o lakaito, do grego laos. Laos do grego é povo. O Novo Testamento, no entanto, não faz uma distinção tão marcante. Pelo contrário, a porção ou cleros de Deus, sua própria possessão, refere-se a todos os crentes nascidos
de novo, e não somente a um grupo seleto. O que o texto está dizendo? Aquela estrutura de que existe uma liderança consagrada, ungida, cheia da presença de Deus, e existe aquele povo, né? A ralezinha que fica ali esperando o que os lá de cima vão dizer, porque é o que os que lá de cima vão dizer que está valendo, mas na igreja do Senhor não. Por quê? Porque todos são iguais, todos são sacerdotes. Nós vamos ver aqui que Deus colocou uma hierarquia. Essa hierarquia ela existe e deve ser respeitada. Mas espiritualmente falando, não existe prediletos, não existe uma pessoa dileta, não existe uma pessoa preferida de Deus. Todos nós temos o mesmo valor para Deus, fomos feitos sacerdotes para Deus. É isso que esse texto está dizendo, que não há distinção. Pelo contrário, a porção ou cleros de Deus, quer dizer, o clero, a cúpula, né? Refere-se a todos os crentes, a possessão de Deus refere-se a todos os crentes nascidos de novo, tiveram uma experiência com Jesus, e não somente a um grupo seleto, não há uma hierarquia. Todos nós somos iguais perante Deus e somos sacerdotes diante de Deus. Todos nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e todos nós servimos a Deus. A geração eleita, o sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. É simplesmente correto que nós decidamos viver de acordo com os valores de Deus, pois Ele nos escolheu. No Antigo Testamento, os sacerdotes oficiavam em sacrifícios e lideravam a adoração a Deus. Na cultura romana do século I, os sacerdotes pagãos também lideravam os adoradores na oferta de sacrifícios e louvores aos deuses. Em ambos os contextos, servir como sacerdote era considerado uma grande honra. Assim, a imagem de sacerdócio real cristão era clara e poderosa. Nós que, por causa do pecado, nem mesmo éramos um povo de Deus, fomos chamados das trevas e recebemos a posição mais elevada. Nos tempos antigos, a pedra de esquina era a âncora do alicerce de um edifício. Os textos de Salmos 118, versículo 22, e Isaías capítulo 28, versículo 16, que se referem a pedras de esquina, foram interpretados por rabinos de Israel como tendo implicações messiânicas e são aplicadas a Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e também por Paulo em Romanos e Efésios, e também por Pedro. Jesus Cristo é o alicerce da nossa fé, como também da igreja. Nele os crentes são pedras vivas. É simplesmente apropriado, então, que sirvamos como sacerdotes e anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Número 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento, muito interessante. O ministério quíntuplo, 5 partes. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. É descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. Letra A, apóstolo, alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Aqui é muito interessante, eu já ouvi gente dizer assim: porque Matias foi escolhido, mas ele tomou o lugar do apóstolo Paulo. Isso não é o que diz aqui em Atos, porque Atos fala que as pessoas, para ser apóstolo ali, para entrar no lugar de Judas,
Teria que ser alguém do meio deles, que tivesse andado com eles, visto Jesus com eles, testemunhado da ressurreição com Jesus, de Jesus, né? Então Matias foi eleito, caiu a sorte e Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Mas depois o próprio Paulo disse: eu sou apóstolo também, como um nascido fora de época. Quer dizer, ele foi apóstolo depois que Jesus apareceu para ele, falou que estava enviando ele para os gentios, né? Mas dizer que Matias ocupou o lugar do apóstolo Paulo junto aos 12, isso é um equívoco. Letra B, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Letra C, evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Letra D, pastores e mestres ou doutores, né, como estava no texto bíblico lido. O pastor possui a função de apacentar, enquanto que o mestre, o doutor, tem a função de ensinar. Número 2, o serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. O sentido do verbo grego diakoneu é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos capítulo 6, versículo 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir, em Atos capítulo 6, versículo 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14, 23, o termo presbítero, né, é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos capítulo 20, versículo 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então, ele presidia, supervisionava, exercia alguma função pastoral, ensinava também, ministrava a palavra de Deus, e os diáconos estavam mais a serviço da parte social da igreja, atendendo a necessidade dos irmãos. Aos diáconos e presbíteros. Sinopse 2. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Número 3. As qualificações para o ministério. Número 1. Qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Devia ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Número 2. Qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir,
de forma descontrolada contra outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor. Então aqui a questão do relacionamento, né? Pessoa que precisa ter facilidade de relacionamento. Tem as questões morais e as questões sociais. 3. Qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudados aqui. Sinopse 3. Há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. O chamado para o ministério. Paulo salientou com muito critério uma importante verdade concernente à diversidade de ministérios. Dentro da admirável unidade do corpo de Cristo, produzida pela obra do Espírito Santo, há uma rica diversidade. Nem todos os ministérios têm a mesma função, o mesmo dom ou o mesmo ofício. Assim como o corpo humano tem uma grande variedade de órgãos a fim de funcionar apropriadamente, o corpo de Cristo requer diversidade de ministérios para que a igreja possa cumprir com eficiência as ordens de Cristo. Na diversidade da unidade, brilha o interesse de Deus pelo indivíduo. A despeito de função, dom ou ofício, a despeito de quão atraente ou oculta seja a tarefa confiada a alguém, todos, aos olhos de Deus, são importantes. Cada crente será recompensado de acordo com a sua fidelidade. Conclusão. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Então, só lembrando, no Antigo Testamento, né, no tabernáculo, no templo depois, somente o sumo sacerdote entrava além do véu no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora nós temos livre acesso para nós mesmos oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. Esse é um comentário que eu fiz aqui, que eu anotei aqui, não está na revista, mas só para a gente enfatizar, porque agora a gente não precisa mais de sacerdote para oferecer sacrifícios, porque o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e o véu que separava já não separa mais, né? E agora nós temos livre acesso a Deus, pelo sangue de Jesus, para entrar na sala do trono, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Revisando o conteúdo, como no Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Número 2. Qual movimento histórico fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? Foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI, Martinho Lutero, em 1517, que afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Número 3, cite os 5 ministérios de Efésios 4:11. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Número 4. Segundo a lição, qual é a distinção entre o ministério de profeta e o dom de profecia?
A Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Quais as naturezas da qualificação ministerial? São duas: qualificação de natureza moral e qualificação de natureza social. Quer dizer, na moral, não tem nenhuma acusação legítima, né? Nenhum escândalo público. E qualificação e natureza social, aquela facilidade de convívio, né? A pessoa, por causa do temperamento, tem que controlar, tem que ter um convívio com as pessoas adequado. Porque não pode viver de uma forma descontrolada, não pode agir de uma forma descontrolada contra o outro, né? Que não pensa duas vezes antes de agir. Então, essa é a questão da natureza social. Vocabulário, tem 4 palavrinhas aqui. Derradeiro, o sacrifício derradeiro de Jesus, o último, não é sucedido por nenhum outro. Jesus fez o sacrifício derradeiro, fez o último sacrifício. Importante gravar essa palavrinha. Veterotestamentário, relativo ao Antigo Testamento. E neotestamentário, relativo ao Novo Testamento. Texto veterotestamentário, texto do Antigo Testamento. Texto neotestamentário, texto do Novo Testamento. Vigário, religioso que, investido de autoridade, exerce em seu nome suas funções. Vigário vem do latim, vicarius, né? Talvez seja vicarius. Significa substituto. Aquilo que eu falei, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário, foi um sacrifício substituto. Vigário vem de vicário, vicário vem de substituto. O vigário é o substituto de Deus na terra, vamos assim dizer. Mas quem é o substituto de Deus na terra? Quem é o vigário de Cristo na terra? É o Espírito Santo. E uma curiosidade, da palavra vicários, né? Vicários, vem a palavra vices. Vices. Esse vices é o vice. Por exemplo, o vice-presidente. Aí quando o presidente viaja, quem é que toma o lugar do presidente? O vice-presidente. Esse vice, essa palavra vice, ela vem de vicário, que é substituto. Quando o vice-prefeito não está na cidade, quando o prefeito não está na cidade, é o vice-prefeito que assume, né, a cidade até o prefeito voltar. Então, quem que é esse vice? Esse vice-prefeito é o substituto do prefeito, poderíamos dizer assim, porque a palavra vice vem de vicário, vem de substituto. Então, seria vice-prefeito, é o substituto do prefeito. Seria alguma coisa nesse sentido. O vice-governador é o substituto do governador. O governador está fora, o vice que assume. É interessante a gente entender um pouco essa origem da palavra vice, né? Que a palavra vice, ela vem de vix, vix, que vem de vicários, que vem do latim e que significa substituto. Então, o vigário vem de vicário, que é substituto. E a palavra vice também vem de vicário, que é substituto. É aquele que está no lugar de outro. Jesus disse que ele ia subir e que ele enviaria outro Consolador. O Espírito Santo é o vigário de Jesus, é o substituto de Jesus em nosso meio. Amém? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador. Então Jesus, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vigário, ele é o substituto de Jesus na terra. Ele é aquele que está, vamos assim dizer, porque ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas ele está no lugar de Deus na terra, como se ele está exercendo aquela função que antes Jesus exerceria, mas ele foi para o Pai, ele enviou alguém para ficar no lugar dele, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vigário,
é o vigário de Jesus, é o substituto de Jesus na terra e ele vai ficar para sempre conosco, conforme Jesus falou. Meus irmãos, assim nós terminamos a aula e compartilhe com irmãos e amigos. É um conteúdo importante, interessante e com certeza vai trazer muito crescimento para nós, crescimento espiritual, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus.